A paz do Senhor a todos. O tema da mensagem de hoje é a paternalidade infinita de Deus. Ó qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Com essas palavras, nosso Senhor prossegue para confirmar o que ele disse sobre a certeza da resposta da oração, para eliminar todas as dúvidas e nos mostrar como é firme o fundamento de sua promessa. Ele apela para algo que todos veem e experimentam na terra. Somos todos filhos e sabemos o que esperar de nossos pais. Somos pais ou constantemente os vemos e em todo o lugar consideramos isso a coisa mais natural que pode haver, que um pai ouça seu filho. E o Senhor nos pede para olharmos os pais terrenos, que mesmo sendo maus, dão o melhor para os seus filhos, e calcular quanto mais coisas boas o Pai Celeste dará àqueles que lhe pedem. Jesus nos leva a perceber que, como Deus é muito maior do que o homem pecador, não deve ser muito maior nossa convicção de que Ele atenderá, com certeza mais do que qualquer pai terreno, nossas petições de filho. Como Deus é muito maior do que o homem, então é muito mais certo que a oração será ouvida pelo Pai no céu do que por um pai na terra. Assim como é simples e inteligível esta parábola, assim também é profundo e espiritual seu ensinamento. O Senhor quer nos lembrar que a oração de um filho deve sua influência totalmente ao relacionamento estabelecido com seu pai. E esta influência só pode ser exercida se o filho estiver realmente vivendo este relacionamento em casa, em amor e no serviço com o pai. O poder da promessa, pedir e dar-se-vos-á, se baseia no relacionamento amoroso entre nós como filhos e o Pai no céu. Quando vivemos e caminhamos neste relacionamento, a oração da fé tem como resultado natural sua resposta. E assim a lição que temos aqui na escola de oração é esta: viva como um filho de Deus, então você será capaz de orar como um filho. E como um filho, você pode ter absoluta certeza de que será ouvido. E o que é a verdadeira vida de um filho? A resposta pode ser encontrada em qualquer lar. O filho que por vontade própria esquece a casa do pai, que não encontra nenhum prazer na presença, no amor e na obediência do pai e ainda pensa em pedir e obter o que ele deseja, ficará com certeza desapontado. Já aquele cujo relacionamento, vontade, honra e amor do pai é a alegria de sua vida, descobrirá que o pai tem prazer em atender aos seus pedidos. As Escrituras dizem: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O privilégio do filho de pedir tudo é inseparável da vida do filho sob a liderança do Espírito. Aquele que submete a liderança do Espírito em sua vida também será guiado por ele em suas orações, e ele achará que o dar do Pai é a resposta divina para o viver do filho. Para perceber o que é este viver como filho, no qual o pedir e o crer do filho está fundamentado, temos somente de notar o que nosso Senhor ensina no Sermão da Montanha sobre o Pai e seus filhos. Nele, as promessas de oração estão contidas no preceito da vida. Os dois são inseparáveis. Eles formam um todo. E ele somente pode confiar o cumprimento da promessa àquele que também aceita tudo o que o Senhor relacionou com ela. É como se ao falar a frase "pedi e dar-se-vos-á", ele dissesse: eu dou essas promessas àqueles a quem eu retratei nas bem-aventuranças como pobres e puros como crianças, e de quem disse: eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versos 3 a 9. Para filhos que deixam sua luz resplandecer diante dos homens, para que possam glorificar seu Pai que está no céu, para aqueles que caminham em amor, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste e que buscam ser perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, para aqueles que jejuam, oram e dão esmolas, não diante de homens, mas diante de vosso Pai que vem em secreto, que perdoam como seu Pai lhes perdoa,
que confiam no Pai Celestial e na sua justiça, que não apenas dizem Senhor, Senhor, mas fazem a vontade de meu Pai que está no céu, são estes os filhos do Pai, e essa é a vida em amor e em serviço do Pai. É nessa vida de filho que orações respondidas são certas e abundantes. Mas esse ensinamento não irá desencorajar os que são fracos? Se primeiro tivermos de corresponder a essa descrição de filho, muitos não terão de abrir mão da esperança de obter respostas à oração? A dificuldade é removida se nós pensarmos mais uma vez sobre o bendito nome de Pai e Filho. Uma criança é fraca. Há uma grande diferença entre as crianças quando consideramos idades e talentos. O Senhor não exige de nós um cumprimento perfeito da lei, mas exige somente uma entrega de todo o coração, como de uma criança disposta a viver como filho, como ele em obediência e em verdade. Nada mais, mas também nada menos. O pai deve ter o coração por inteiro. Quando isso acontece e ele vê o filho com objetivo honesto e vontade firme de buscar em tudo ser e viver como um filho, então nossa oração será para ele como a oração de um filho. Se alguém simples e honestamente começar a estudar o Sermão da Montanha e tomar isso como seu guia de vida, descobrirá, apesar de suas fraquezas e falhas, uma liberdade cada vez maior para reivindicar o cumprimento das promessas de Deus com respeito à oração. No nome do Pai e do Filho, ele tem a garantia de que suas petições serão atendidas. Este é o pensamento principal que Jesus enfatiza aqui, o qual ele gostaria que todos os seus alunos assimilassem. Ele deseja que vejamos que o segredo da oração eficaz é ter o coração cheio do amor paternal de Deus. Não basta saber que Deus é um Pai. Ele quer que gastemos tempo até ficarmos totalmente impactados com as implicações do significado deste nome. Devemos visualizar o melhor Pai terreno que conhecemos e pensar na ternura e amor com que considera o pedido de seu filho, o amor e a alegria com que garante cada desejo razoável. Devemos então, à medida que pensamos em reverente adoração sobre o amor infinito e a paternalidade de Deus, considerar como com muito mais ternura e alegria. Ele nos vê indo até Ele e nos dá aquilo que pedimos corretamente. E assim, quando enxergamos o quanto essa aritmética divina vai além de nossa compreensão e sentimos quão impossível é para nós compreender a disposição de Deus em nos ouvir, então Ele vem e abre nossos corações para que o Espírito Santo derrame nele abundantemente amor paterno. Não hajamos assim somente quando vier um desejo de orar, mas disponhamos o coração e a vida para permanecer nesse amor. O filho que quer conhecer o amor do Pai, somente quando tem algo para pedir ficará desapontado. Mas aquele que permite que Deus seja Pai sempre em tudo, que vive toda a sua vida contente e alegre na presença e no amor do Pai, que permite a Deus em toda a sua grandeza e amor ser um Pai para ele, este experimentará de forma muito gloriosa que uma vida na infinita paternalidade de Deus e contínuas respostas às orações são inseparáveis. Amado companheiro de discipulado, começamos a ver a razão pela qual sabemos tão pouco sobre as respostas diárias à oração e qual é a principal lição que o Senhor tem para nós em sua escola. Tudo está no nome do Pai. Meditamos em novos e mais profundos discernimentos sobre alguns dos mistérios do mundo da oração que devem ser obtidos na escola de Cristo. Ele declara que o primeiro é a mais sublime lição. Nós devemos aprender a dizer apropriadamente: Abba, Pai, Pai nosso que estás no céu. Quem pode dizer isso tem a chave para toda oração. Com toda a compaixão que um pai ouve seu filho fraco ou adoentado, com toda a alegria que lhe ouve um filho gaguejante, com toda a gentil paciência que suporta um filho inconsequente, nós devemos, por meio de muitos exemplos, estudar o coração de nosso Pai, até que cada oração seja levada ao céu na fé da sua divina palavra. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Faça dessas palavras a sua oração. Bendito Senhor,
Tu sabes que esta, embora seja uma das primeiras, mais simples e mais gloriosas lições em tua escola, é para nosso coração uma das mais difíceis de aprender. Sabemos tão pouco sobre o amor do Pai, Senhor. Ensina-nos a viver assim como o Pai, de modo que seu amor seja para nós mais próximo, mais evidente, mais querido do que o amor de qualquer pai terreno. E que a certeza de que tu ouves a nossa oração seja muito maior do que a confiança em um Pai terreno, assim como os céus são mais altos do que a terra e como Deus é infinitamente maior do que um homem. Senhor, mostra-nos que é somente nossa distância do Pai que impede a resposta da oração e leva-nos à verdadeira vida de filhos de Deus. Senhor Jesus, é o amor de Pai que desperta a confiança do Filho. Revela-nos o Pai, sua ternura, seu amor compassivo, para que nos tornemos como as crianças e experimentemos como a vida de filho é o fundamento do poder da oração. Bendito Filho de Deus, o Pai te ama e te deu todas as coisas. E tu amas o Pai e fizeste todas as coisas que ele te ordenou. Por isso tens o poder para pedir todas as coisas. Senhor, dai-nos teu Espírito Santo, o Espírito do Filho. Torna-nos filhos como tu eras na terra, e que toda oração seja inspirada na fé de que, como o céu é mais alto do que a terra, assim o amor paterno de Deus e sua prontidão em dar o que pedimos ultrapassa tudo o que podemos pensar ou imaginar. Assim, Pai eterno, nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.